Dinheiro apareceu, hein, galera? O dinheiro apareceu, o Fluminense está fazendo investimentos altos no mercado aí. Temos informações atualizadas, porque a grana realmente, assim, não vou dizer que assusta, mas surpreende, né? Porque o Fluminense falou bastante que não tinha dinheiro, ia fazer contratações pontuais, buscando oportunidades de mercado, mas agora está fazendo um investimento até legal para 2023. Isso está animando a torcida tricolor para a próxima temporada, para a gente brigar por títulos. Isso vai ser falado aqui nesse vídeo, tá? Vamos falar também sobre o Fernando Diniz, que tá o nome dele na seleção, tá voltando a ser pauta, não para de sair novas informações sobre isso, né? Gente pedindo, gente sendo contra, a gente vai trazer tudo isso aqui para repercutir com vocês. Nesse vídeo também vamos falar das últimas notícias da lateral esquerda do Fluminense, talvez a principal preocupação da torcida, a maior indefinição que tem. A gente vai falar aqui porque temos algumas novidades para trazer sobre esse assunto. Beleza? Então, vou pedir para você, antes da gente começar a falar dessas notícias, só deixar o like aqui embaixo do vídeo, tem um botão do joia. Apertando esse botão aí, você dá uma moral absurda para a gente seguir aqui nesse trabalho diário de trazer as principais notícias, análises, debates, lives sobre o Fluminense. Todo dia, 8 horas da noite, de segunda a sexta, tem live aqui no canal, a gente falando bastante sobre o mercado da bola tricolor. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, conto também com a sua presença na live. Hoje à noite, após esse vídeo aqui, você vai ser redirecionado para lá. Então, você já chegar ativando o lembrete, deixando o like, né? Já quiser falar alguma coisa aí, deixar um comentáriozinho lá pra gente. E a gente se vê lá também, 8 horas da noite, claro, antes disso, nos vídeos diários aqui da Central. Beleza? Vamos lá, galera. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui, porque é muita coisa, muitos assuntos para serem abordados nesse vídeo aqui. Eu vou começar falando sobre Fernando Diniz, seleção brasileira, né? Primeiro, não tem nada de Fernando Diniz na seleção. Depois, não, peraí, mas aí gosta. Aí os jogadores estão pedindo, um grupo de jogadores, aí o Ronaldo Fenômeno faz lobby. Aí começa essas situações assim, vão preocupando uma parte da torcida do Fluminense. Pô, será que o Fernando Diniz vai sair do Fluminense para a seleção? Isso aí também está na boca do povo, tá? Professor meu na faculdade hoje virou para mim e falou, pô, e aí, o Fernando Diniz vai para a seleção ou não vai? Ou seja, a galera também está nessa expectativa, está querendo saber a possibilidade, assim, por mais que tenham saído informações lá na CBF de que não são muito grandes as possibilidades, são remotas e que ele não é a prioridade, tem muita gente falando sobre Fernando Diniz na seleção brasileira e o povão já está também falando sobre isso, né? Cogitando essa possibilidade. Aí a gente se pergunta, né? Como é que o Fluminense está em questão disso? O Vitor Lessa, né, jornalista da Rádio Globo, CBN, setorista do Fluminense, sempre com ótimas informações, traz para a gente aqui a posição do Fluminense, tá? Ele falou que as especulações que ligam o Fernando Diniz à seleção não estão causando preocupações, tá? No Fluminense, que pessoas do clube ligadas ao tricolor falam que lá dentro do Fluminense ninguém está sequer cogitando essa saída do Fernando Diniz. Na renovação de contrato dele tem lá uma cláusula contratual com um valor de multa que a CBF teria que pagar ao Fluminense para conseguir tirar o treinador de nós. Então, assim, o Fluminense está vendo isso com bastante tranquilidade, tá? Essa possível ida do Fernando Diniz para a seleção ou não, que, repito, eu acho, tá aí uma opinião minha, que é improvável, eu não acho que isso vai acontecer. E, enfim, na grande mídia, né, isso aí tá dando pano para manga, porque, ó, tem jogador campeão do mundo que soltou o verbo para falar sobre isso. Rivaldo, né, Rivaldo, campeão do mundo, camisa 10 em 2002, defendeu treinadores brasileiros na seleção, né, ele é contra o treinador estrangeiro e elogiou o Fernando Diniz. Eu vou abrir aspas aqui para o que o Rivaldo falou, beleza? Acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitada a contratação de um estrangeiro para a nossa seleção. Temos treinadores capacitados para assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Então, do Rivaldo saindo em defesa de técnicos brasileiros e citando o Fernando Diniz ali como uma possibilidade para a seleção. Mas nem todo mundo concorda com ele não, tá? Porque esse comentarista aqui, né, bastante polêmico, vem se envolvendo em polêmicas recentemente, apareceu para falar que é contra o Fernando Diniz na seleção. Estou falando do Casagrande. No programa Posse de Bola lá do All Sport, ele criticou uma possível contratação do Fernando Diniz para a seleção brasileira e deu o nome, né, que ele vê como o melhor possível para a seleção. Vou abrir aspas aqui para o Casagrande também. Ó. Qual é o treinador que trabalha no Brasil e faz o melhor trabalho há 3 anos? É o Abel Ferreira, que ganhou todos os títulos que tem na América do Sul em menos de 3 anos. O Diniz não conclui o trabalho, foi demitido de todos os clubes. Fez um ótimo trabalho no Fluminense, mas em 8 meses. É a avaliação correta para colocar na seleção? Eu não acho. Não estou falando que o Diniz não faz bons trabalhos, eu gosto dele, mas não é trabalho ainda para ser treinador da seleção brasileira. E se vocês me permitem rapidamente dar minha opinião, nesse ponto eu acho que eu estou mais com o Casagrande quando ele fala do Diniz, tá? Eu acho que o Diniz não está pronto, acho que o Fernando Diniz não seria uma boa agora
Claro, eu falando daqui de longe, né? O treinador, obviamente, vai querer, é o sonho de qualquer treinador, treinar a seleção brasileira. Mas eu acho que o Diniz não está pronto para isso, não seria um movimento muito bom para ele, não. Mas, por outro lado, eu entendo também um pouco a crítica do Rivaldo e discordo do Casagrande, ainda mais quando ele pede o Abel Ferreira na seleção. Eu não botaria o Abel Ferreira lá. Primeiro que o povo brasileiro ele tem por costume, né, de gostar de seleção propositiva, que joga bonito, futebol arte, aquela coisa típica do Brasil. O Abel Ferreira é um técnico muito, muito bom, tá? Eu amaria o Abel Ferreira no Fluminense, mas é um treinador de transição rápida, mais defensivo e tal. E, cara, a seleção brasileira, a torcida, não ia ter paciência com isso. E aí, cara, eu vou apelar um pouco pro pachequismo aqui junto com o Rivaldo, que assim, eu acho que, cara, para trazer um técnico estrangeiro para a seleção, eu não vou nem dizer assim, eu fecho totalmente as portas, que nem o Rivaldo meio que fez. Mas, cara, para mim tem que ser um técnico assim, top mundial. É outro assim, pegar, esse cara é o melhor técnico do mundo, aí ele pode treinar a seleção brasileira. Cara, às vezes acho que a gente esquece do quão grande é a seleção brasileira, que foi criada pelo Fluminense, por sinal, mas do quão grande é a seleção brasileira. Sei lá, eu não acho que assim, um técnico estrangeiro, que bem ou mal, cara, o Abel Ferreira, a carreira dele era nova, mas ele tem uma passagem assim, interessantinha na Europa, e veio se destacar muito aqui no Brasil, eu não colocaria esse cara ainda na seleção. Jorge Jesus, então, porra, oscila pra caramba na Europa, veio aqui no Brasil, realmente fez uma passagem de monstro e tal, mas eu não contrataria um estrangeiro, ainda mais um estrangeiro assim, nesse perfil. Uma coisa é você querer um Guardiola, que eu não levaria, porque como Copa do Mundo é mata-mata, mas Guardiola não é muito bom de mata-mata. Uma coisa é um Ancelotti eu gostaria. Coisa é o Mourinho. Outra coisa é, sei lá, o Abel Ferreira. Eu não iria muito por esse caminho, não, tá? Mas fato é, Fernando Diniz, muita gente falando, né, cogitando o nome dele na seleção. Eu acho, tá? É opinião minha, improvável que ele vá para lá hoje e também acho que não seria o melhor caminho para o treinador. Beleza? Então vamos lá, vamos partir aqui para o próximo assunto, para a próxima notícia, porque eu quero falar dos valores que o Fluminense está gastando nesse mercado da bola. O jornalista Vitor Lessa também, né? Falei dele na primeira notícia, vou falar dele de novo. Ele traz uma informação aqui nova, tá? Ele traz informação, falei no vídeo, o primeiro vídeo do dia, né? Que o Fluminense tinha gastado 2,8 no empréstimo do Natan e achei isso revoltante, etc e tal. O Vitor Lessa traz aqui que, na verdade, o Fluminense vai pagar, né, esses 2,8, 2,7, depende da cotação, pelo empréstimo do Natan e do Vitor Mendes, tá? Vem o Vitor Mendes junto nesse balaio. Então, 2,8 milhões de reais, 2,7, né, vai depender da cotação, 500 mil euros pelo empréstimo 2,2, beleza? Acho que ameniza, mas também não melhora, tá? Para mim, eu acho que eu não queria pagar nada pelo Natan. Não queria pagar nada pelo Natan. O Vitor Mendes, a gente comentou um pouquinho na live ontem à noite. Eu acho um zagueiro bom, tem potencial, mas teve problemas de lesões lá no Juventude, enfim. Não conseguiu ter uma sequência muito grande em 2022. 2021 ele foi bem. Acho uma aposta interessante ali a nível de composição de elenco, mas também por ser empréstimo, né? Não sei nem se ele vai ter muita oportunidade de jogar por aqui. A gente vai ter que aguardar para ver. Agora, o que chama a atenção, né? É o resto da notícia, que o Vitor Lessa fala que aí esses 2,7 milhões de reais, né, que ele diz 2,7, totalizam cerca de 16 milhões de reais que o Fluminense está pagando ao Atlético Mineiro por esse pacotão. Inclui aí Guga e Keno, né? O Fluminense está contratando Keno, atacante, Guga, lateral direito, Vitor Mendes, zagueiro, e Natan, meia do Atlético. Todos eles por 16 milhões. E aí que eu falo, meus amigos, caramba, surgiu a grana, porque a gente fazia aqui vários vídeos, né, falando de oportunidades de mercado, etc e tal, a gente buscava muitas oportunidades baratas. Quando tinha algum jogador que, teria que pagar uma multa, a gente buscava, né, procurar para trazer para vocês aqui, para a gente debater, atletas de clubes menores que teriam menos, né, a multa, a liberação seria mais barata. E o Fluminense chegou, largou aí 16 milhões em 4 jogadores do Atlético Mineiro. Pega um pouco de surpresa, não que não tenha que fazer isso, tá? Se tem dinheiro, tem que investir mesmo, tem que fazer o clube ganhar a Libertadores mesmo, ser campeão, é isso que a gente quer. Mas me pegou muito de surpresa, porque o assunto que rolava era não tem grana, não tem grana, não tem grana. Vai ter que fazer oportunidade de mercado, jogador em fim de contrato, um empréstimo, etc e tal. E agora já são 16 milhões de reais. É bem verdade que pode ser parcelado, né? Não tem essa informação ainda. Mas de qualquer forma, é uma grana grande que compromete um pouco ali o caixa do Fluminense. Tem que ser bem pensado, espero eu, né? Acredito que esteja sendo bem pensado por quem está lá no comando para não inviabilizar financeiramente o clube, até porque a gente sabe que não pode atrasar salário. Quando atrasa salário aqui no futebol brasileiro, é um caos. Então, 16 milhões de reais na compra de Guga, Keno e no empréstimo de Natan e Vitor Mendes é um valor alto, né? Vamos ver se o Fluminense for campeão na Copa do Brasil, da Libertadores, isso aí vira dinheiro de pinga, tá mais do que pago, é uma maravilha. Mas se der errado, meus amigos, aí
complica, que nem os 8 milhões no Caio Paulista, né? Pô, 8 milhões no Caio Paulista. Na época todo mundo achava que tinha que comprar o Caio Paulista. A gente discute os valores e tal, mas tinha que comprar e esse era o valor. Depois que o Caio Paulista parou de jogar bola, aí os 8 milhões viraram um problema. O John Arias, que eu falo aqui direto, né, como exemplo, eu, ano passado, citava os 3 milhões de reais no John Arias como problema. Aí o John Arias decidiu comer a bola. Para mim, hoje em dia, os 3 milhões é muito pouco. Então, acho que vai variar muito de acordo com o que o Fluminense vai fazer ao longo da temporada. Os títulos que o Fluminense vai ou não conquistar, se Deus quiser, vai. Fica o registro aí, 2,7 milhões de euros pelo empréstimo de Natan e Vitor Mendes. Não é só por Natan, não, tá? Pelos dois, totalizando 16 milhões de reais com as compras de Guga e Keno incluídas. Antes de partir para a última notícia, eu quero só reforçar aqui, ó, pedido para você deixar o like nesse vídeo aqui. Claro, participar nos comentários, falar sobre o valor investido, falar sobre o Fernando Diniz na seleção, falar sobre o próximo assunto. E quando você chegar lá no comentário, você vai ver um link fixado. Tem essa camisa aqui, ó, saindo por R$ 224,99 na Centauro, com o cupom Central10, descontão na mesa para você aí. Coisa boa, não dá mole. Depois que terminar o vídeo, corre lá e garante a sua, porque essa camisa aqui é um espetáculo. Me amarro nela. Valeu? Vamos lá, galera. Vamos falar agora de lateral esquerda, vamos? Vamos falar de lateral esquerda, porque tá essa questão, né? Essa novela, essa indefinição. O Fluminense tinha o Gabriel Suasso na mira, tinha feito proposta, estava esperando o dia D, né, do Gabriel Suasso para ele responder se vem ou não para o Fluminense. O jogador fez uma contraproposta, segundo informações, de 700 mil reais, pediu 700 mil reais por mês, o Fluminense caiu fora e não tem mais interesse no Gabriel Suasso. Hoje de manhã, um jornalista chileno, eu até fiz o vídeo aqui, repercutir que o jornalista chileno estava falando que calma, o Fluminense ainda não saiu 100% da negociação por Gabriel Suasso. Existe a possibilidade ainda do jogador pintar no Flu. No entanto, a Rádio Melão, lá de Saudações Tricolores, falou que o Fluminense descartou oficialmente, tá, o lateral esquerdo Gabriel Suasso. Não tem mínima chance do Gabriel Suasso vir para o Fluminense por causa da pedida altíssima. Ele está descartado. E assim, me parece bem claro que está rolando, né, um leilãozinho, né, do empresário dele. O empresário Alan Silberman deu entrevista novamente ao site chileno Dali Albo. Ele, na maior das vezes que ele fala é para esse site aí. Ele falou aqui, ó, vou abrir aspas, inúmeros clubes demonstraram interesse, eu diria pelo menos entre 20 e 25 clubes manifestaram interesses. A maioria da Europa. Buscamos um clube sério com um projeto esportivo importante. Não em Luxemburgo, Andorra nem San Marino. A situação do Gabriel é que termina o contrato com o Colo-Colo, esse objetivo, desejo, sonho e vontade é jogar na Europa. Mas até agora não há nada de concreto e sim muito interesse. Imagino que a Copa do Mundo tenha desacelerado as coisas e esperamos uma oferta interessante, né? Ele cagou na cabeça, né, de San Marino, Andorra e Luxemburgo. E tá aí, né? Falando de 20, 25 clubes, começa aí. Cara, isso aí é a cara do empresário querendo fazer leilão. Perdão, até deu uma gaguejada. Empresário querendo fazer leilão. Isso aí, para mim, tá a cara disso, tá? Enfim, Fluminense descartou essa informação. Isso também foi confirmado pelo André Luiz, do canal Sentimento Tricolor. Também falou, ó, Fluminense, Gabriel Suasso, não tem mais nada, tá? E, inclusive, é sobre isso que eu quero falar agora, essa informação do André Luiz, do canal Sentimento Tricolor. Ele postou agorinha lá no canal dele, né, de que o Fluminense, sim, ainda vai buscar um lateral esquerdo, tá? O Fluminense não desistiu da lateral esquerda, até falamos isso ontem, o Vitor Lessa também falou sobre isso, né? Também trouxe essa notícia de que o Fluminense ainda quer contratar um lateral esquerdo, não tem isso de Guga jogar improvisado por ali, tá? O Fluminense vai buscar um lateral, vai contratar. Mas o que acontece? Ele falou que o Fernando Diniz vê muito potencial no Alexander, trabalha o Alexander, e se não conseguir um lateral esquerdo, o Fluminense vai tentar, mas se não conseguir, aí vai usar o Alexander. Pineda já voltou para o Barcelona, Cristiano até segunda ordem está no elenco, o Fluminense quer fazer uma contratação. Só que, de acordo com o André Luiz do canal Sentimento Tricolor, o Fluminense tinha depositado muito as fichas nessa situação do Gabriel Suasso. Estava ali meio que confiante de que o Gabriel Suasso seria o lateral esquerdo do Fluminense. E essa pedida salarial absurda surpreendeu ali o Fluminense, que agora está correndo meio que, o André usa essa expressão, né? Voltando da estaca zero para começar essa busca por lateral esquerdo. Segundo ele, lá atrás o Fluminense fez uma consulta ao Reinaldo, mas não chegou a fazer proposta oficial. Ele diz que até o conhecimento dele, né, não houve proposta oficial, e proposta mesmo rolou só pelo Gabriel Suasso. O Fluminense estava muito confiante, mas enfim, o jogador fez essa pedida salarial absurda, o Fluminense saiu da jogada. Ele falou que até o momento não há nomes, né? O Fluminense não há nomes para a lateral esquerda. O Felipe Jonathan interessou, o Fluminense interessa, mas o Odair quer que o jogador fique lá no Santos, então ele não vai sair do Santos, não será reforço do Fluminense em 2023. Então o Fluminense dá estaca zero, né, para buscar um lateral esquerdo para a próxima temporada. A gente falou, né, bastante, pô, o Fluminense tá demorando no mercado. Agora aí, ó,
O Reinaldo foi para o Grêmio, o Capixaba no Bragantino, o Bidu no Corinthians, Suaço recusou o Fluminense, né, fez essa contraproposta altíssima, e vai sobrando só o bagaço da laranja para o Fluminense. E aí, né, um desses bagaços da laranja me bota muito medo, e eu trouxe aqui ontem a informação para vocês, né, que eu consegui apurar, de que não havia nada, tá, de interesse do Fluminense até o momento em Diogo Barbosa, lateral esquerdo, ou em Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense. E aí saiu hoje aqui informação do Juliano Brito, né, que participa do canal Copeiro TV, que cobre o Grêmio, né, jornalista lá do Rio Grande do Sul, trazendo essa informação. Não há nada entre Fluminense e Grêmio pelo lateral esquerdo Diogo Barbosa, né? Confirmando aí a informação que eu tinha trazido para vocês ontem aqui no canal. Fluminense, pelo menos por enquanto, né? E espero que continue assim para sempre. Não tem interesse no Diogo Barbosa para lateral esquerda. Quem vai ser o lateral esquerdo do Fluminense? Isso que eu quero saber, todos nós queremos saber. Você tem algum nome para indicar? Muita gente fala do Jorge, né? O André também falou no vídeo que o Jorge é do Urânia, muita gente inclusive cita isso, só que, cara, o Jorge ganha R$1 milhão por mês. Palmeiras, o André também fala sobre isso no vídeo, não gosta de liberar jogador para concorrente direto, para reforçar, então assim, o Palmeiras teria que pagar grande parte do salário do Jorge para ele vir jogar no Fluminense. E o Palmeiras não vai fazer isso, porque o Fluminense é concorrente direto do Palmeiras, vai pagar salário para o Jorge vir jogar aqui, não faz sentido, né? O Fluminense, para pegar o Jorge que está encostado lá, tem que ir lá pagar o salário do Jorge, tem que, enfim, tirar o Jorge do Palmeiras, para o Palmeiras não ficar reforçando concorrente direto. Essa informação traz também o André Luiz, do canal Sentimento Tricolor. E agora a gente quer saber, né, quem vai ser o lateral esquerdo do Fluminense, o que o Fluminense vai arrumar para essa posição. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Fluminense ainda quer contratar alguém, sim, para o setor. Valeu? Meus amigos, minhas amigas, comentem aí no vídeo sobre todas as notícias trazidas aqui. Seu comentário é sempre muito importante. Vamos trocar ideia. Quem tem que ser o lateral esquerdo? Diniz na seleção, o que você acha? O que você não acha? Solta a voz aí também sobre os valores que o Fluminense está investindo no mercado da bola. Insanidade ou tá certo? É um investimento que tem que fazer para ser campeão. Eu quero saber de você. Solta a voz aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.